Olá, paz do Senhor, sejam todas bem-vindas ao Inspire Elas. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio de mulheres simples da vida comum, mas que testificam milagres do nosso Senhor Jesus. Né, Rafa? É isso mesmo, nós estamos inspirando as mulheres através da palavra de Deus e daquilo que Deus tem feito na vida dessas mulheres. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Elizabeth, uma serva do Senhor, uma querida. Amém. Ela é cantora, Amém. uma bênção, tem um testemunho maravilhoso, assim, a família dela muito abençoada, são pessoas que o céu escolheu para viver milagres. Verdade, é bênção do céu. É um prazer estar aqui, a paz para todas, participando do Inspire Elas, que o Senhor Jesus possa inspirar vocês nessa tarde, porque eu vou contar aquilo que Ele fez, né, na minha vida. Foram muitas coisas, falar igual a história, são muitos milagres, né? Mas eu creio que Ele vai falar a cada coração. Irmã Elizabeth, conta para nós um pouquinho da sua vida, sua família, né? Eu, desde pequena, praticamente nasci no berço evangélica, né? E ali Deus foi começando a fazer as promessas, né? Eu, muito pequena, tipo uns 7 anos para 8 anos, a gente já ia muito pro ciclo de oração. Eu sou muito do ciclo de oração, amo ir pro ciclo de oração. Então, desde pequena, sempre estive lá, oração, consagração pela manhã com as irmãs. E no ciclo de oração, Deus sempre veio falando, né, sobre as promessas dele na minha vida. Eu perdi, contando um pouco da minha história, né? Eu perdi os meus pais muito novinha. Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. E dali 3 anos o meu pai faleceu. E eu fui criada pelos meus avós. A minha avó e o meu avô, eles não conheciam a Jesus. Porém, Jesus foi trabalhando na vida da minha avó, trouxe ela, né, para Jesus. E ali a gente começou a caminhar, né? A gente começou a caminhar e ela também começou a testificar daquilo que o Senhor tem na nossa vida, né? Falando espiritualmente, né? Porque o Senhor, ele começa a mostrar os seus milagres, a mostrar o seu sobrenatural na vida daqueles que ele escolhe, né? E no ciclo de oração, Deus sempre usava as irmãs e dizia para mim que eu ia gravar. E eu falava, Senhor, eu não via possibilidade. A gente foi criada assim numa família, minha avó, ela teve 13 filhos. E ali, falar igual a história chegou, mas eu, né? Que quando meus pais faleceram, eu fiquei com ela, então, como filha também ali. E era uma família muito grande, unida, porém, né? Toda família tem aquelas dificuldades, né? As finanças não são aquela coisa toda, mas assim, tudo dentro do que a gente podia fazer, o que ela podia fazer por mim, por cada um dos filhos, ela fazia. E ali Deus sempre falando, e eu, assim, não vou dizer muito incrédula, mas assim, como é que eu vou dizer? A fé pequena, vamos dizer assim, a minha fé é muito pequena, A sua porque limitação era pouca, isso, né? as nossas limitações de ser humano, a gente olha ao nosso redor, e ali eu, adolescente, né? Meus 14, 16 anos, eu olhava assim para as promessas que Deus tinha nos feito através de vidas, de irmãs, e eu achava aquilo, falar igual a história, impossível. Eu falava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Senhor, olha o cenário que eu estou vivendo. Mas o nosso Deus, ele é um Deus surpreendente, sobrenatural, ele é maravilhoso. Ele cria cenário, ele muda o cenário da história e ele faz as coisas acontecerem porque o nome dele tem que ser glorificado. Verdade. E ali foi glorificado o nome dele, porque depois de tudo isso, né, que o Senhor veio fazendo as promessas, aí a adolescência, a juventude, eu desci as águas ali na minha adolescência e eu sempre coloquei no meu coração um propósito com Deus que eu só iria descer as águas quando o Senhor me selasse com o Espírito Santo, um propósito que eu fiz com o Senhor. E ali
Deus cumpriu esse propósito, né? Ele honrou o propósito do meu coração. E depois disso, né, a gente foi para a mocidade e ali eu conheci o meu esposo, né? E quando eu conheci o meu esposo, ele, falar igual a história, ele foi um homem de muita fé, viu, irmãs? Porque a gente tinha uma amizade muito grande. Porém, essa amizade era como assim, era um carinho muito grande de irmão, era uma amizade de irmão, e tipo assim, eu não, falar igual a história, eu não tinha os sentimentos de amor, essas coisas, né? Eu não olhava com outros olhos para ele, né? Mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz de uma maneira que a gente não entende, nem espera e nem imagina, né? Que, da onde vai surgir, né? E dentro de tudo isso, meu esposo sempre acreditou muito nas promessas que Deus me fazia, porque a gente se conheceu, assim, teve uma proximidade maior na mocidade, mas a gente sempre esteve próximo. Ele foi coordenador, meu coordenador nos adolescentes, né? Então a gente estava sempre ali próximo, sempre aconselhando, sempre acompanhando e aquela coisa toda. E Deus honrou, né? E ele, naquela fase, né? Deus usou muito a vida dele para acreditar no ministério que Deus tinha na minha vida. E o Senhor, Ele fez cumprir. Através do meu esposo, a gente conseguiu gravar, né? Ele conhecia muitas pessoas ali que gravavam. Primeiro porque meu esposo, antes da gente se conhecer, ele era cantor. Mas Deus muda, né, as coisas, ele mudou o ministério dele. Hoje meu esposo é pregador da palavra. E ele fala, ó, minha filha, agora o negócio de louvar é só com você. E assim ficou, sabe, irmãs? E para mim é uma alegria, sabe, ver o Senhor cumprir na minha vida os propósitos dele. Depois que eu gravei, a gente foi embora pro Pará. A gente ficou um período aqui em São Paulo e depois a gente casou, tudo, e a gente foi embora pro Pará. Nós moramos 2 anos no Pará. E lá Deus achou por bem me passar na peneira, né? Eu tive uma filha, minha filha nessa época ela tinha 3 anos de idade. E eu morando lá, residente no estado do Pará, na cidade de Nova Ipixuna. Um lugar maravilhoso. Quem quiser conhecer, vai amar. Lá o povo fala que é Ipixuna de açúcar, gente. Pense num lugar que eu sou apaixonada. É um lugar muito gostoso, muito lindo. E onde as irmãs são abençoadas também. Tem um exército bem grande ali, orando todo o tempo, né? E naquele lugar eu fiquei morando 2 anos. E eu tinha minha filha, né? Minha filha nessa época tinha 3 anos. E nesse período eu engravidei de novo. Engravidei de novo e Deus achou por bem me dar uma história. Sabe quando você começa a se inspirar em outras pessoas? É o que nós estamos aqui fazendo, só que de uma maneira meio que, vamos dizer assim, equivocada, né? Porque assim, a gente olha para as pessoas e a gente acha que as pessoas são super-heróis, super-mulheres, e não é assim, gente. São seres humanos, igual a todos nós. Então, assim, eu olhava para as cantoras famosas, falar, vamos dizer assim, uma Lorete, uma Cassiane da vida, e eu dizia assim, Senhor, olha para a vida dessas mulheres, Deus, elas têm o que contar. O Senhor fala que vai me usar, que eu vou subir no altar, que eu vou contar, que eu vou fazer a sua vontade, que... Mas assim, igual eu disse, o cenário me mostrava outra coisa e eu falava, meu Deus, o que é que eu vou contar para o teu povo? O que é que eu vou dizer para a tua igreja? E diante de tudo isso, Deus é tão lindo, irmãs. Eu falei tudo isso para Jesus, falar igual a história, a gente esquece as coisas. Verdade. E aí, Deus resolveu agir e me dar o que contar, né? E eu engravidei ali da minha segunda filha. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, Deus permitiu, né, uma enfermidade sobre a minha vida. E o apêndice, né, ele inflamou, ele suturou. E a gente não sabia, né, o que era. E ali, no período da gestação, a gente foi ao hospital, o médico disse assim, olha,
você pode ter algum tipo de complicação na sua gravidez, então a gente vai fazer alguns exames, mas deve ser algo relacionado à gravidez. E ali ele fez alguns exames, não deu nada aparente, né? Então eles me mandaram para casa, me medicaram e mandaram para casa. Só que eu estava sentindo um incômodo, uma dor, né? E aí eu falei, essa dor tá estranha e não quer passar, né? E quando foi por volta das 4 da manhã, o negócio foi piorando, foi ficando bem mais sério, o negócio foi apertando, e a gente ali só clamando, Jesus venha cá, e a gente retornou para o hospital. Quando a gente chegou lá no hospital, que os médicos resolveram me internar, né, muito preocupado por conta da criança, e aí eu fiquei internada. A cidade onde a gente estava, irmãs, é uma cidade bem pequena, bem humilde. Falar igual estou. Hoje a medicina já é difícil. Naquela época era mais difícil ainda. Não era muito longe de 2011, né? Então, tipo assim, mas era difícil de qualquer maneira, né? E o médico que manuseava o aparelho de ultrassom não estava presente na cidade. Mas Deus é lindo. E aí eu tive que ficar internada e esperar 4 dias até ele voltar. E fiquei. Quando ele chegou, que ele foi fazer a ultrassom, tudo, e aí foi descoberto que o apêndice havia se estourado dentro de mim e que eu precisava fazer a cirurgia imediatamente. E eu falei, meu Deus, aquilo tudo, tipo assim, me assustou, porém, a minha fé estava em Deus, porque eu tinha medo. Falar igual a história, a gente olha para o cenário, ser humano, né? É verdade. Porém, a minha fé estava em Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda. Se o Senhor estiver comigo, eu vou passar por essa prova. E a minha vitória vai ser garantida, né? No nome do Senhor. E ali eu fiquei, irmãs, 4 dias naquele hospital. E fiz a cirurgia do apêndice ali. Os médicos não queriam fazer, porque não tinha UTI ali no hospital. Era um hospital pequeno. E o hospital maior, né? Na cidade ao lado. Não tinha vaga. Aí Deus ainda, sabe, provando o vaso. Eu falei, Jesus, vem cá. E dentro desses 4 dias, irmãos, eu tive um aborto espontâneo. E eu perdi a criança, era outra menina. E eu já estava com 5 meses, né, de gestação. Aquilo me doeu muito, muito, muito mesmo, porque era uma gestação muito sonhada, esperada e desejada. E eu falei, Senhor, venha cá, Jesus, tem misericórdia. E aquilo, sabe, me deu bastante. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não sabe do dia da manhã, tudo pertence a Ele. E eu fiquei ali internada naquele hospital enquanto não se achava uma vaga no hospital maior. Aí tive esse aborto. Só que o importante de tudo isso é que havia uma igreja com um exército de mulheres enorme. E esse exército estava de joelhos dobrados, clamando pela minha vida, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus fizesse algo lindo na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui esperando você, para que hoje eu pudesse estar aqui contando para você que o Senhor, Ele faz milagre. Basta você acreditar. Não importa o cenário que você esteja vivendo no dia de hoje. Não importa. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque quando você menos esperar, da onde você menos esperar, o seu milagre vai chegar. A sua resposta, aquilo que você necessita, vai chegar. E ali naquele lugar, irmãs, eu fiquei esperando. Depois eu soube que Deus, ele faz de uma maneira que a gente não entende. E Deus preparou uma vaga no Hospital Regional de Marabá, na cidade maior lá de Marabá. E eu fui transferida para lá. Eu fui transferida, quando eu cheguei lá, irmãs, eu estava numa situação tão crítica, eu peguei uma infecção generalizada. Os médicos disseram assim que, vamos dizer, de 100, uma escapa. Uma escapa e é muito difícil. Tanto que, falar igual a história, depois do meu processo eu vi pessoas passando por um processo parecido com o meu.
e não tiveram o mesmo destino que o meu, né? A mesma história, o mesmo final que o meu. Mas eu sei que o meu é a mão de Deus. Foi a mão de Deus e está sendo até hoje a mão do Senhor verdade. me sustentando, né? E naquele lugar eu fui transferida. Chegando ali naquele hospital, os médicos se preocuparam muito, porque eles viram que a situação era bem grave, bem crítica. E eles me levaram direto para a UTI. Na UTI eu fiquei 18 dias sem comer e sem beber. Eles me levaram de volta para a sala de cirurgia, refizeram a cirurgia. Quando eu cheguei lá, por conta da infecção, a infecção estava alastrada, então eles precisaram refazer a cirurgia. E o médico disse para o meu esposo assim, olha, eu não sei o que vai ser feito, porque eu não sei o que eles fizeram lá. Então, assim, a gente vai abrir ela e vou ver o que vai ser feito. Então, eu digo para vocês assim, a sabedoria que Deus dá para os homens aqui na terra é grande, irmãs. Mas tudo isso é Deus que faz, é Deus. E Deus deu sabedoria para aqueles médicos de como agir ali dentro daquela situação. Porque quando o médico me abriu, ele disse assim, olha, falou para o meu esposo, a sua esposa já estava com o intestino totalmente apodrecido. A metade do intestino dela. Então, eles tiraram parte do meu intestino, falar igual a história, descartou. A outra parte eles colocaram para fora. E eu fiquei 9 meses usando uma bolsa de colostomia. Aí essa bolsa eu usava de lado, fazia todas as necessidades dentro dessa bolsa, né? E era trocada 3 vezes ao dia, tinha que fazer aquele curativo. E eu fiquei na UTI esses 18 dias. 18 dias bem tenso, irmãs, porque você olhar para um lado, olhar para o outro e ver aquele monte de gente, aquele monte de leito, ver pessoas descendo a sepultura, ver pessoas morrendo na sua frente, e você ali naquele lugar, eu só falava para o Senhor, Jesus, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estender as tuas mãos, se o Senhor não segurar as minhas mãos, eu serei a próxima. E eu falava sempre para o Senhor, Jesus, me tira daqui, porque se o Senhor não me tirar daqui, eu serei a próxima. Eu sempre falava para o Senhor, eu via as pessoas morrendo, e o descaso também, né? Porque Bastante dias, né, na UTI. muito dia, na UTI foi 18. Ao todo de hospital foram 50 dias. Meu Deus. Então eu fiquei muito tempo dentro daquele hospital. E na UTI, Deus resolveu apertar mais um pouquinho o negócio. Eu, um dia, não conseguia mais falar. Minha voz sumiu. E eu falei, Senhor, venha cá. E agora, Jesus? E eu tentava me comunicar com as enfermeiras, chamar alguém, e eu não conseguia. Então eu comecei a fazer mímica, gesto, e aí elas viram que eu estava agitada, né? Aí foram chegando perto de mim, e aí me perguntaram o que eu tinha, o que estava acontecendo, e eu tentando explicar e a voz não saía. O inimigo é tão furioso que ele queria tirar a minha voz, ele queria tirar porque ele sabe que desde pequeno eu amo adorar o Senhor. Eu amo louvar o nome dele, lavando louça, tomando banho, fazendo qualquer coisa. Eu gosto, eu amo. Eu tô na fila, eu tô cantando, eu tô ali, eu tô cantando, eu tô adorando. Eu gosto, é muito bom. É muito bom. E ver assim, através do louvor, Deus falando no nosso íntimo, né? E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Quando as enfermeiras chegaram próximos de mim, elas me perguntaram o que tinha acontecido e eu expliquei para elas que eu não conseguia falar fazendo mímica, né? E eu percebi que naquele instante, um lado da minha mão eu conseguia fazer isso e o outro não se movimentava de maneira alguma. Eu falei, meu Deus. Eu muito curiosa, porque eu sempre fui curiosa com essas coisas de saúde, sabe? Eu sempre fui curiosa, eu sempre gostei de pesquisar. E na hora eu percebi que eu estava tendo um AVC. Aí eu falei, meu Deus, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu falei, agora o negócio ficou difícil. O médico veio, me examinou, fez vários testes. Olha pro lado, dá um sorriso. E foi conversando comigo e disse pra mim, olha, você teve um AVC e eu vou te encaminhar agora para fazer uma tomografia pra gente ver a situação, né, o que fazer.
E ali eu fui e foi constatado, irmãs, que eu tive um AVC, um AVC hemorrágico, né? Porque existe dois, o isquêmico, né? Sim. Que é quando a veia entope, e o hemorrágico quando a veia estoura. E aí eu tive um hemorrágico. E o médico, na mesma hora, interviu, né? Com as medicações, o tratamento, tudo já começou ali mesmo. Fisioterapia, muitas coisas. E ali eu fiquei 18 dias nessa luta. Fui pro quarto depois dos 18 dias. Lá na UTI eu já comecei a comer, mas assim, aquela comidinha bem pastosa, líquida, só essas coisinhas. Mas o que eu tinha tanta vontade de fazer naquela UTI, mano, era beber um copo de água. Nossa, nem fale. Uma sede que eu falava, meu Deus, que sede é essa? Sabe, era uma sede tão grande que eu queria beber e não podia. Era só um algodãozinho com soro. E eu falei, Jesus, que luta, que prova, né? Mas eu sabia que depois de tudo isso, a vitória estava certa. E era coisa linda, irmãs. Ali eu fiquei naquele hospital 50 dias. No quarto, a minha pastora, ela foi me visitar. A irmã Esté Cavalcante, ela foi me visitar e chegando ali ela disse para mim que tinha um exército brigando para saber quem é que ia ficar comigo. Todo dia, irmãs, Deus é tão lindo que Deus prepara tudo. Quando eu fui pro quarto, que podia ficar acompanhante comigo, tinha escala do círculo de oração inteiro para ficar comigo durante o dia. Então, tipo assim, uma dormia, a outra passava o dia, uma dormia, outra passava o dia. Meu esposo ia lá me visitar todos os dias, mas assim... As irmãs cuidaram, né? Isso, as irmãs cuidaram, a igreja, sabe, se uniu de uma maneira tão grande, tão linda, que hoje, assim, eu volto naquela cidade, volto na igreja lá e eu falo, meu Deus, como o Senhor é lindo. E as irmãs estão lá firme e forte, todo mundo, sabe, naquela união, naquela mesma graça, sintonia, sabe, unção com o Pai. E a gente vê o agir de Deus através da oração dessas mulheres. Mulheres como você que está me assistindo aí, viu? É isso mesmo. Então você se inspire porque Deus ele vai fazer milagre na sua vida também. E lá, naquele quarto, todo dia era um culto, irmã. Todo dia era algo diferente que o Senhor fazia. Deus fez coisa linda naquele quarto, Deus falou, Deus usou, sabe, mulheres para me entregar algo, para dizer algo, mas o cenário todo ao meu redor e o que eu ouvia ao meu redor era só que não tinha jeito, que dali eu não ia sair. O médico olhava para o meu esposo e ele falava assim, olha, você é crente, você serve a Deus, você acredita em Deus? Então, lá na maneira deles, eles diziam, então reza aí, pede pro seu Deus, porque a sua mulher é só um milagre. Olha, ela vai ficar aqui internada de 6 a 8 meses, porque a cirurgia que ela fez foi uma cirurgia grande. Eu fiquei, irmãos, com um buraco na barriga, que cabia uma mão dentro, era o palmo, cabia uma mão fechada dentro. E aquele buraco, todo dia tinha que ser feito o curativo, 3 vezes ao dia, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de medicação. E ali era no cru e a gente tinha que clamar a Deus ali todo dia. Os enfermeiros que cuidavam de mim, vários, teve uns 2 assim, e várias outras, né, que falavam, meu Deus, eu não aguento mais ver o sofrimento dessa mulher. Teve uns 2 que pediu transferência de ala para não cuidar mais de mim, porque era muito sofrimento. E ali o curativo era feito 3 vezes ao dia e o sofrimento era grande. Mas quando eu me lembrava que o Senhor estava no comando e no controle de tudo, eu falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu clamava tanto a Deus assim naquele leito. E principalmente quando eu lembrava da minha filha. Minha filha era tão pequenininha, ela tinha só 3 aninhos de idade. Então, falar igual a história, você que é mãe aí que tá me assistindo sabe como é um coraçãozinho de mãe, né? E eu falava pro médico, eu perguntava pra ele, doutor, o senhor não vai me mandar embora? Aí quando ele ficava, não posso, não sei o que, aí eu falava, doutor, o senhor não tem filho, não? Porque eu falava, doutor, eu queria ver minha filha. E eu pedia tanto isso pra ele, eu até falei pra ele,
falar igual a história, no delírio da medicação, eu disse assim pra ele, olha, o senhor podia me deixar eu ir embora? Eu ia lá na minha casa, passava o dia com a minha filha, eu voltava pra cá de novo, sabe? Do tanto de desespero pra sair de dentro daquele lugar. Eu imagino. Mas, assim, foi uma experiência grandiosa ali no meio daquele processo todo. Deus começou a falar. Deus usou uma irmã aqui em São Paulo. A minha cunhada, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E através de tudo isso que Deus fez na minha vida, ela voltou para os caminhos do Senhor. Hoje minha cunhada é uma mulher de Deus, dirigente de oração, uma bênção. Eu falei, é a pastora da igreja dela e ela é uma bênção, maravilha. E eu já vi Deus agir através dessas coisas, né? E aí eu falei, depois de tudo isso que eu fui passando ali, no finalzinho, Deus começou a desvendar o propósito dele, através de todo esse sofrimento. Porque a gente fica... Por quê, né? Ser humano tem essa mania de querer indagar, perguntar por quê, pra quê. E eu falava, meu Deus, qual é o seu propósito, Senhor? Através de tudo isso, né? E um dia Deus usou uma irmã aqui em São Paulo, ela disse assim pro meu esposo, ela disse pra minha cunhada, né? Ela falou assim, olha, você vai lá e fala pro seu irmão, dizer pra sua cunhada que Deus vai tirar ela dali de dentro daquele hospital. Porém, ela vai fazer um compromisso de onde ela colocar a planta dos pés dela, ela vai contar aquilo que Deus fez na vida dela. O milagre que Deus fez na vida dela. E ali, antes do meu esposo chegar na visita, para me contar o que Deus tinha entregado para ela, eu disse para ele, meu filho, naquele dia a gente fez uma oração, né? Antes, assim, ele chegou e a gente fez uma oração e Deus me usando, eu com soro pro lado, catéter, eu sou cheia de marquinha, né? Eu furo pra lá, negócio pra cá. Mas Deus, assim, ele me confortava através do Espírito Santo, Deus me usava ali para confortar o meu esposo. E eu disse para ele, meu filho, Deus me mostrou eu diante de um povo. E o que me chamava a atenção ali, tinha uma mesa branca. E nessa mesa tinha uma toalha tão linda de renda, branca. E Deus me dizia assim que, dentro dessa visão que ele me mostrou, Deus me mostrava contando o meu testemunho. E vidas se rendendo aos pés dele. E naquele momento que eu contei para ele, ele me contou o que a irmã havia entregado para ele. Eu disse, pois pronto, então tá aí o mistério de Jesus. Então vamos fazer o compromisso com o Pai. E ali a gente começou a orar nesse propósito. Não foi 2 dias. Um médico chegou lá e falou, ó, eu tô querendo mandar você para casa, mas eu queria saber quem vai tomar conta de você, quem vai cuidar de você, fazer o curativo, porque tinha que continuar. Ele me deu alta, irmãs. Minha barriga estava aberta assim, mais ou menos um buraco desse tamanho. E eu falava, meu Deus. E aí ele explicou para o meu esposo todos os cuidados, o que podia, o que não podia. Mas ele disse, olha, primeiro eu vou fazer os exames para ver como tá tudo. E aí eu vou pensar, e aí eu vou te dar alta. E eu fiquei radiante. Falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Comemorei muito, porque eu sabia que havia um povo me esperando lá fora, havia uma obra, um ID do Pai me esperando lá fora, né, para fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E ali ele fez todos os exames, quando foi no outro dia ele voltou, e aí ele ensinou tudo que tinha que ser ensinado para o meu esposo, para minha avó que estava ali me acompanhando, fazia 4 meses, oh meu Deus. Coisa linda, gente. A Vó, família chora junto, nossa, né? muito. Minhas tias todas preocupadas, a igreja aqui em São Paulo também, todo mundo preocupado, mas orando, né? Confiando em Deus. E ali, Deus permitiu que eu saísse daquele hospital, irmãs. Foi a coisa mais linda do mundo. Mas o inimigo, ele não estava feliz. Ele não estava feliz. No dia que eu recebi alta do hospital, voltando um pouco atrás, me recordo de algo muito importante que eu não posso deixar de contar, Jesus. Uma noite, irmãs, eu estava tão mal,
tão mal dentro daquele quarto. E a esposa do meu pastor me ligou. E ela conversando comigo, e eu me recordo que eu dizia para ela assim: olha, irmã Esther, ela dizia: minha filha, dorme, descansa no Senhor, fique em paz, vai dar tudo certo, nós estamos orando por você. E naquela noite, irmãs, eu dizia para ela assim: eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Irmã Esther, o espírito da morte está aqui dentro desse quarto. E eu não posso dormir. Irmãs, eu não podia fechar o olho ali naquele quarto. E tinha uma irmã comigo do círculo de oração. E a irmã Esther falou para mim: passa o telefone para a irmã Creuza. E aí eu dei o telefone para ela e ela falou para a irmã Creuza: irmã Creuza, eu vou levantar o batalhão agora e você comece daí. Vocês vão orar, comece a orar aí, você e ela aí, comece a orar. E ali a gente levantou um clamor muito grande dentro daquele quarto, repreendendo o espírito da morte. E eu vi o anjo do Senhor dentro daquele quarto, bradando ali pela minha vida. Foi algo tão lindo, tão sobrenatural, que, sabe assim, é como se eu estivesse vivendo tudo hoje. Essa semana eu tive o prazer de contar meu testemunho para uma irmã. E eu estava ali comentando com ela sobre isso. Eu falei: como Jesus age na nossa vida de uma maneira assim, inesperada, linda, sabe? E eu vendo aquilo ali, o agir de Deus, eu falei: Senhor, como o Senhor é lindo. E naquele dia, irmãs, Deus repreendeu o espírito da morte. E eu sei que Ele fez. Ele deu visões para as irmãs do lado de fora. Teve uma irmã que contou para mim: irmã Beth, quando você estava lá no hospital, a gente estava aqui clamando pela irmã. Muitas irmãs fizeram um propósito através da minha vida: eu vou dar um culto de ações de graça pela sua vida quando você sair daí. Eu fui em muitas tardes de louvor agradecer, muitos cultos de ação de graça pela minha vida. E uma irmã me contou assim: irmã, quando você estava lá dentro daquele hospital e eu orava por você, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Você lá naquele hospital e nós aqui de joelho clamando por você. E a igreja toda estava de joelho quando chegava 2 homens de preto, batia na porta e a gente abria. E quando a gente abria a porta, eles diziam: olha, a gente veio trazer o caixão da irmã Beth para vocês. E aí ela dizia: o quê? Caixão? Não, aqui não. E ela disse, começou a orar e repreender e falar: pode levar de volta. Ela morta aqui a gente não quer. Pode levar de volta. E aí ela me contando uma aqui. guerra espiritual, né? E uma guerra total. E eu dizia: Senhor, como o Senhor... Eu ouvindo ela falar e lembrando do que Deus fez dentro daquele quarto, repreendendo o espírito da morte, eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Esse Deus é lindo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus, Ele faz milagre hoje, ontem, Ele continua fazendo. E Ele vai fazer na sua vida. Creia, acredite que o milagre vai chegar. E ali eu pude ver a mão de Deus. Mas o inimigo, ele não fica contente, né? Ele não fica feliz. No dia que o médico me deu alta, que estava tudo certo, tomei meu banho, arrumei tudo, todo mundo me arrumou umas coisas, tudinho prontinho para descer, para sair. E quando eu cheguei na porta do elevador, irmãs, o elevador caiu. O inimigo é tão furioso, o elevador caiu, quebrou e não tinha elevador para descer. Eu falei: meu Deus do céu, o Senhor disse que ele sai daqui, pai. E aí, o que a gente fez? Meu marido chamou 2 homens, uns 3, para falar a verdade, foram uns 3. Me sentaram na cadeira de rodas, que eu já estava sentada, na verdade, né? Na hora que eu cheguei na porta do elevador, eu estava na cadeira de rodas. Aí ele puxou a cadeira, me levou para a escada, chamou mais 3 enfermeiros lá, cada um pegou do lado. E a gente desceu 3 lances de escada, porque eu tava lá no andar de cima. Então, tipo, eu falei: Jesus, eu sei que o Senhor prepara anjos, Senhor, para me tirar daqui nesse dia. E eu saí daquele hospital, irmãs, com posse da vitória. Sabe, tudo para a honra e glória de Jesus. E hoje eu entendo o propósito de Deus através de tudo isso, porque muita gente não entendia, né? E eu também não. Tinha gente que, falar igual a história, ser humano é uma bênção, gente que murmurava,
que dizia, tá vendo, foi para lá fora da vontade de Deus, não era o tempo de ir para lá, aquela coisa toda, porque muita gente sentiu, né, quando a gente foi embora de São Sente Paulo mesmo. para lá. Você sabe que a gente estava com uma irmã aqui antes, né? E ela falou uma frase interessante, essa não era a pessoa falando. Ela falou assim que Deus tira a gente de um lugar para tratar em outro. E isso é uma coisa muito séria que você está falando, né? Deus tira a gente de um lugar que a gente está para nos dar experiências em outros lugares, verdade. né? Tudo por um tempo determinado. Com certeza, e a experiência foi forte, ó, irmão. E Deus ainda fala, e foi lindo, tipo assim, você ser provado e depois você ouvir. Quando eu voltei, depois que eu saí do hospital, eu fui embora, usando a bolsa de colostomia e com a barriga aberta. E dentro dessa minha saída, eu vim aqui em São Paulo, passei 30 dias aqui, porque o meu retorno era de 30, né? De 30 em 30 com o médico, e nenhum desses retornos eu falei pro doutor, a gente queria retornar para São Paulo e fazer a última cirurgia lá. Ele ótimo, maravilhoso, muito bom, vou dar todo o encaminhamento, tudo que vocês precisam e vocês podem ir. E a gente veio, irmãs, quando eu cheguei aqui, as irmãs foram me visitar na minha casa. E Deus usou uma irmã e disse para mim assim, lembra da sua oração? Lembra do que você disse para mim? Que você não tinha nada para dizer, que você não tinha experiência com Deus, que você não tinha algo profundo para contar, que você não tinha um testemunho para dizer. Como que você ia contar algo para o povo de Deus se você não tinha algo? Uma experiência. Uma experiência profunda, sua, minha e sua. Então hoje, você disse que queria algo, tá aí, eu te dei, agora vai e conta. Meu Deus. Então é muito profundo o que Deus fez, é muito de Deus, assim, uma coisa muito linda. E hoje eu vejo a do Senhor através de tudo isso, o ministério, falar igual a história, se uniu. Porque onde eu vou eu conto o que o Senhor fez na minha vida, é algo assim grandioso, que isso aumenta a fé de muita gente. Sim, edifica, né? Edifica e as pessoas também saem curadas. Sim. Curadas da alma, curadas do espírito, curadas da sua carne, né? Da sua matéria, porque Deus, ele faz um milagre, né? Muita gente enferma, muita gente precisando de um milagre. Muita gente nesse momento está dentro de um hospital, dentro de uma UTI. E eu acredito, e eu sei que o Senhor vai lá. E Ele pode fazer. Se você está assistindo e você tem um parente, ou você está aí no leito de hospital, creia que o Senhor, ele pode te tirar daí. E Ele pode te curar, Ele pode fazer um milagre. Ele pode te usar da mesma maneira que Ele está me usando nesta tarde para levar a palavra dEle, para edificar, para inspirar outras mulheres, outras pessoas, porque Ele tem poder. Amém. A gente está muito feliz de receber a nossa irmã aqui. Nós vamos deixar o Instagram dela. Você também curte, compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, né? E também da nossa querida cantora Elizabeth, serva. Irmãos, você vai ser abençoado se você levar ela aí na sua igreja. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer através da vida dela, do esposo dela também.